Fala, rapaziada. Beleza? Bom, antes tarde do que nunca, né? Começando aqui o melhor pós-jogo do Brasil. Assim como você já sabe, né? Creio que você já estava esperando há muito tempo esse pós-jogo, muito tempo. O que era pra eu ter postado ontem, tô fazendo o que? Um dia. Bom, mas antes tarde do que nunca, né, rapaziada? Coringão, Coringão. Parece que realmente, né? Pra torcer pro Corinthians tem que ter coração de ferro, né, rapaziada? Depois de uma partida daquela, né, a última partida que teve contra o Coritiba, que foi vergonhosa, a gente esperava depois daquela conversa que os torcedores da organizada tiveram com os jogadores iriam mudar a postura, né? Bom, mudou, mas não 100%, tá? Não sei vocês, se algum de vocês gostou dessa partida contra o Santos, beleza que era pra gente ter ganhado de 1-0 se não fosse o escorregão do Gabriel Paulista, mas esse tipo de coisa acontece, tá, rapaziada? Eu fiquei muito puto na hora, mas tava óbvio que era pra ele ter tocado essa bola logo pra frente, não tentado recuar da maneira que ele tentou, né? Mas é ocasiões que acontecem durante o jogo, rapaziada. Mas enfim, foi uma partida que eu acho que meio que vergonhosa ainda do Corinthians, tá? Não é o que a gente espera, não é o que a gente sabe que o Corinthians pode entregar, pode jogar, principalmente porque a gente tem hoje como base o melhor jogo do Corinthians, a final da Supercopa do Paulista, não, da Supercopa do Brasil contra o Flamengo e aquele jogo contra o Palmeiras que a gente perdeu de 1-0, mas a gente jogou pra caramba. Então, a gente sabe que esse elenco pode demonstrar muito mais futebol do que tem, o que aparenta é que é um time mal treinado. Esse time do Dorival ou é mal treinado ou tá de sacanagem, porque quando contra o Flamengo na Supercopa os caras mostrou que tava bem treinado, né? E quando querem jogar, jogam. E do nada o time parou de demonstrar aquele futebol que a gente sabe que eles têm. Então, ou eles não estão querendo derrubar o Dorival, no caso, né? Ou estão querendo derrubar o técnico, o Dorival Júnior, e estão jogando de sacanagem. Ou esses caras, eles realmente chegaram ao auge deles e agora estão em decadência. Então, foi um jogo que era pra gente ter ganho. A partida que piorou muito ali depois contra não. Ali depois do primeiro tempo. No segundo tempo, o time decaiu muito, mais uma vez, as substituições do Dorival Júnior não fizeram sentido, acabou piorando muito o jogo, que parece que é padrão dele, né? Ele monta um time mais ou menos, um time meia boca, se tiver jogando bem, deu boa, se não tiver, vai fazer o quê? Eu vou piorar. E acaba sempre piorando. Hoje eu tô com uma peita diferente também, rapaziada, já pra mostrar aqui pra vocês aí, minha tetinha de gorda aparecendo. É uma peita diferente, não é essa laranja, aqui é outra, tá? Essa aqui veio lá de Pernambuco. Eu não sei onde foi que compraram, tá? Eu ganhei de presente ela, mas é uma peita totalmente diferente do Coringão. Lembra muito esse novo uniforme, mas não é. Mas é muito bonita também. Só por ter esse escudo aqui já é linda pra caramba. Bom, uma partida bem decepcionante do Corinthians. Porém, a gente viu uma diferença quando o Corinthians está com um atacante de velocidade, que é o Caio César. Bom, depois desse jogo contra o Santos, eu imagino, né? Eu creio que o ataque principal do Corinthians tem que ser Caio César e o Yuri Alberto. Porque mesmo o Memphis ter feito aquele golaço, ainda foi uma partida bem abaixo do Chosen. Do Memphis Depay, do chefe, do patrão, sei lá como queiram chamar ele, mas foi uma partida bem abaixo. Não é o que a gente espera do Memphis Depay, né? Ao decorrer do tempo, a gente tá vendo o futebol dele decair muito. Então está em declínio, beleza que tem a questão da idade, mas todo mundo sabe que ele tá se poupando para a Copa do Mundo. Então, deixa o chefe se poupar. Mas é foda, rapaziada, porque quem paga o salário dele é o Corinthians, então onde ele tem que jogar futebol é no Corinthians. Não é porque ele está trazendo os amigos dele para reforçar o elenco que ele vai deixar de jogar, que os amigos dele vão jogar por ele, né? Então, e outra, o Labiade nem foi escalado para essa partida, nem foi relacionado. O Lingard, a gente não tem certeza quando é que ele vai ser liberado para poder jogar. Muitos estão falando que eu tô gravando esse vídeo na terça-feira, provavelmente na própria terça estou soltando, mas muitos acho que ele vai ser registrado essa semana para jogar agora contra a Chapecoense. Amanhã é contra a Chapecoense, mas a gente não sabe ao certo, porque quando é pro Flamengo, a CBF trabalha super rápido. Pro Corinthians é isso, é mais de meses aí para poder regularizar o jogador para ele poder estar registrado no BID. Então, paciência, né, rapaziada? Então a gente não sabe o que esperar do futebol do Lingard, nem do Labiade. Então,
Josi, por favor, jogue, volte a jogar bola que a gente sabe que você joga. Ou então, você vai pro banco ou sai do time, tá ligado? O papo é esse agora. Não quer jogar? Quer se poupar pra Copa do Mundo? Beleza, então vai pro banco, amigão. Você não tá merecendo ser titular no time do Corinthians. Meio campo, vamos lá. Eu acho que o Dorival acertou em escalar o Ranieri para essa partida. Muitos falando que na partida contra o Coritiba ele estava lesionado. Eu não pesquisei a respeito sobre essa lesão dele, mas ele deu uma segurança no meio campo muito boa em comparação ao Alan, que não marca nada. Tô vendo que o único jogador de meio campo que a gente tem nessa posição de 5, que é volante, né, primeiro volante, é o Ranieri. Charles não dá certo. O André não é primeiro volante, ele é um segundo volante. O Breno Bidon, o Alan muito menos. O Carrijo cai muito ali pra ficar voltando pra buscar essa bola, pra fazer essa ligação. Mas o Carrijo não tem um físico, como é que eu posso dizer, deplorável. Parece que tá se deteriorando o físico dele. Quanto mais passa o tempo, também tem a questão da idade dele. Mas todo mundo sabe que ele é um cara que adora uma baladinha aqui, uma baladinha ali. Então ele não é um cara que se cuida muito, né? Então. É um cara com um aspecto físico bem duvidoso. Eu ia falar meio, mas não é meio, não é bastante duvidoso. Você não sabe quando é que ele vai estar bom para jogo. Então, é um cara que ainda tem sua titularidade, digamos assim, bem questionável. Às vezes, quando ele joga de titular, ele joga bem, e às vezes ele joga ruim. Eu senti um pouco de falta nesse jogo em específico contra o Santos, naquele apoio que ele sempre deu ao ataque, naquele lado direito do campo. Quando tá o time no 4 com losango, né? No 4-4-2, que é 4-2-1-2, com o losango no meio-campo, normal do Ramon Dias. Ele caía muito pela lateral para ajudar o Mateuzinho, mas nesse jogo em específico, o Mateuzinho não subiu tanto. Então, quem tava ali era sempre o Caio César e eu percebi que ele tava muito sozinho, faltava alguém para apoiar ele daquele lado. Então, eu acho que não tem, o Memphis não chega perto para buscar a bola, para tentar sair, para ajudar o Caio César com alguma coisa. Por isso que eu acho que o ataque titular do Corinthians hoje em dia que eu vejo é Yuri Alberto e Caio César, um ao lado do outro ali. Vamos lá. Breno Bidon, bem abaixo também. Muita gente tá falando muito do Breno Bidon, mas não é de agora que ele tá jogando muito mal, tá? Desde que ele se lesionou, desde que ele voltou dessa lesão, ele ainda não mostrou o futebol para ser titular. Ah, mas você acha que o Garro tá jogando para ser titular no lugar dele? Não, também não acho. O Garro também tá muito abaixo. Mas eu acho que em aspecto de criação de jogada, o Garro é muito mais participativo que o Bidon. Raramente você vê o Breno Bidon no jogo, quando não é um driblezinho aqui e ali, mas é só isso. A função de camisa 10 central, a camisa, a posição que ele ocupa no campo, a função dele, eu imagino, que seja para ligar o meio-campo com o ataque. Então ele tem que ser um cara que vai estar sempre buscando bola, ele que vai estar criando as jogadas, tanto pro Memphis Depay quanto pro Caio César. E não é isso que se vê do Breno Bidon ultimamente. A gente vê ele muito pegando a bola, dando um driblezinho aqui e ali, tocando de lado ou voltando pra zaga. E porra, o jogo é pra frente, caralho. Você é o criador, você é o camisa 10. Você é quem tem que criar as jogadas. Não jogar a bola pra lateral ou pra zagueiro para eles mandarem a bola pra frente. Saca a diferença? É um cara muito bom, tá? O Breno Bidon. Espero que ele, quando ele for vendido, que a gente sabe que ele não vai se aposentar no Corinthians agora, né? Não vai fazer a carreira dele no Corinthians. Então, quando for vendido, seja vendido por mais de 30 milhões, 40 milhões, a mesma coisa o André, seja vendido muito caro, então, muito caros, então, que ele melhore ainda mais esse futebol que ele tem, que aparentemente está sendo medíocre, mediano pra baixo, tá? O que é que eu vou falar mais? Não vou criticar o Gabriel Paulista. Caiu, tá? Caiu. O lance mais simples era pegar a bola e tocar pra frente, mas ele tentou girar e tocar voltando pro goleiro e acabou escorregando. Hugo Souza, das vezes que a gente precisou, ele acabou fazendo as defesas e eu creio que foram poucas. É, Se for para também criticar ou querer uma crítica pro Gabriel Paulista, só teria isso para criticar, porque de outros lances ele conseguiu fazer a cobertura muito bem. O Hugo Souza, quando era para ter feito a defesa, que foi o gol do Santos, não fez mais. O Gabigol é um atacante muito bom, então não é algo que a gente vai exigir do Hugo Souza, né? Que ele faça uma defesa milagrosa ali, então não tem também o que falar dele, tá, rapaziada? Eu creio que é isso. Eu espero que contra a Chapecoense agora, nessa quarta-feira, o Corinthians jogue bola de fato, tá? Que o Corinthians estreie no ano, reestreie no caso, né? No ano de 2026, para a temporada que já começou. O ano não foi só aquele jogo contra o Flamengo, não só foi aquele título, tá, Bidu? Não é porque ganhou 2 títulos que vão parar de jogar. Então,
que o Corinthians melhore cada vez mais e não piore, que a gente acha que o Corinthians, depois de um jogo mediano, o próximo jogo o Corinthians os jogadores vão se empenhar ainda mais pra fazer um jogo melhor, mas muitas vezes nem é assim, os caras parece que declinam o futebol. Ah, a gente jogou mediano, não vamos correr na próxima partida, e é isso. E domingo é contra o Flamengo, então é um jogo bem cascudo, e todo mundo tá falando, cara, a gente já tá vendo o Corinthians jogando ruim contra time fraco, aí vai jogar contra o Flamengo aí na no domingo, o Corinthians vai jogar pra caramba e vai ser lá na Neoquímica Arena. Então, se for pra jogar muito, ganhe primeiro contra a Chapecoense agora quarta-feira e ganhe de novo contra o Flamengo no domingo, porque tá precisando dessas vitórias, tá? Já perdeu em casa, então tem que conquistar novamente os 3 pontos que tá em débito. Então, que jogue pra caramba. Eu não sei mais o que falar, rapaziada. Ficar puto não vale a pena, porque o do Corinthians sempre tem aquele meme, né? O do Corinthians, o pior jogo sempre é o próximo. Então, a gente sempre torce pela vitória, obviamente, mas o time parece que não, o time parece que se acomoda. Então, falou, rapaziada. Um pós-jogo aqui meio pobre de análise de alguma outra coisa, mas fiquem com Deus. Até uma próxima. E vai, Corinthians. Faz o sinal, né? Vai, Corinthians.